é preciso que a gente se fortaleça no entendimento não somente da imortalidade, mas no entendimento de que todas as coisas passam. Nós já vivemos uma pandemia no passado, há exatamente 100 anos, de 1918 a 1920, em que a humanidade enfrentou a gripe espanhola. Ela vitimou pelo menos 33 milhões de pessoas. Então, foi uma pandemia muito mais forte, numa humanidade muito menor, produzindo muito mais traumas e muito mais vítimas do que a atual. Mas o mundo seguiu. Passada a pandemia, nós retomamos a nossa história, retomamos o nosso caminho e, infelizmente, não aproveitamos nenhuma lição prática daquilo que aconteceu. Eu espero muito que essa nova pandemia deixe frutos positivos para nós. Então, em tudo que nos acontece, Lívia, embora a gente veja o processo de perturbação, de angústia, de medo e tal, isso, de certa maneira, tem um fator positivo. É que esse trauma, esse sentimento, pode ser o gatilho para que a gente tire novas conclusões para o futuro, em que a gente crie uma sociedade mais resiliente para um próximo elemento de vírus no futuro. Nós reconhecermos onde nós falhamos e termos uma estratégia menos traumática para um próximo evento, porque não é demais imaginarmos que esse não é o último evento pandêmico da história. Nós certamente viveremos outros. O que nós não podemos fazer é cometer os mesmos erros. Nós temos que ter uma retaguarda, de tal maneira que, acontecendo uma nova incidência desse tipo, nós tenhamos uma solução menos traumática para a humanidade, em função do aproveitamento dessa experiência. E, nesse sentido, o Rossandro Klinger, ele diz que a pandemia ela vai ter 4 ondas. 4. Acho que a primeira onda é a onda da própria pandemia em si, o trauma da pandemia, a doença diretamente. A segunda são as sequelas físicas que essa pandemia vai deixar, as consequências físicas que ainda perdurarão, porque as pessoas se curam do vírus, mas o pulmão ainda continua doente, as pessoas perdem a capacidade respiratória, existem alguns questionamentos sobre possíveis efeitos colaterais dessa doença no processo de fertilidade dos homens. Então, tudo isso tem sido levantado. Aí vai ter uma terceira onda. A terceira onda é a onda econômica, que é o trauma pela perda dos empregos que a sociedade vai viver. E, por último, a quarta, a onda psicológica. Os processos de depressão, de angústia, de suicídio, que deverão ser decorrentes das outras 3 ondas primeiras, das mortes, das sequelas e dos traumas econômicos. Então, nós precisamos ter uma lição com relação a isso, para que a gente se prepare, evitando que fenômenos semelhantes ocorram em próximas incidências desse tipo. Mas quando você pergunta sobre os medos que as pessoas, mesmo espíritas, sentem dessa pandemia, a gente tem que dar um desconto, porque mesmo tendo o conhecimento, a gente é frágil. Temos que considerar que as pessoas, às vezes, estão preocupadas não por elas, mas pelos seus, numa demonstração de amor. Mas o mais importante é nós aproveitarmos todo esse trauma que a gente está sentindo e programarmos a nossa sociedade para que os próximos eventos pandêmicos que essa geração ou as próximas irão enfrentar não tenham tanto impacto na nossa sociedade. Não haja tanta fome, não haja tanto desespero, não haja tanto desemprego, não haja tantas vítimas e não haja tanto trauma psicológico no futuro. É nossa tarefa prepararmos a nossa sociedade para um processo resiliente diante de um próximo evento semelhante a esse.